Abençoados, vocês sabiam que os evangélicos não têm descanso por causa das suas desobediências? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. E o tema do nosso estudo hoje é: cadê o descanso prometido por Deus? Cadê o descanso prometido por Deus? Abençoados, Deus prometeu um descanso. E os evangélicos não vivem esse descanso. Vivem com medo. Tem medo de tudo. Tem medo de diabo, inferno, perda de salvação, juízo eterno, né? E várias outras coisas. Evangélicos, cadê a promessa de entrar no descanso de Deus? Deus, Ele prometeu. Ele deu a promessa de entrarmos no descanso dele. Onde está as suas promessas? Onde está a promessa de Deus nas suas vidas? Quero que vocês prestem atenção nesse estudo. Vamos começar em Hebreus 4. E Paulo de Tarso, ele explicando os hebreus, ele diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. O que as pessoas logo falam, né? Alguma coisa estou fazendo de errado. Minha vida é só medo. Minha vida é só problemas. Minha vida é só tribulações. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, temamos que nós tenhamos falhado em alguma coisa. Algo de errado está acontecendo para a gente viver tanto nesse medo, né? Medo de perder salvação, medo de inferno, medo de tantas coisas que anulam o Evangelho, porque o Evangelho fala, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nada pode te separar na mão de Deus. Esses medos aí contradizem essa palavra. Esse medo anula o Evangelho nas suas vidas. Nada é nada. Nem altura, nem profundidade, né? Nem o porvir, nada pode te separar da mão de Deus. Amém? Então, abençoados, Paulo continua dizendo, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Eles, a quem Paulo está se referindo, são os judeus. A graça de Deus foi pregada também para os judeus. Mas como a palavra diz, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles a quem ouviram. Está dizendo que eles não a receberam com fé. Então não foi aproveitada por eles. Não encaixou na mente deles. Não penetrou no coração deles. Mas nós quem? As pessoas que ouviram a Paulo, que acreditaram na graça de Deus. Paulo diz, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Amém? E a eles Deus diz, assim jurei na minha justiça. A Bíblia de vocês deve estar escrito ira, mas eu não leio ira sendo um atributo de Deus, porque ira é obra da carne, Deus é espírito. Então é justiça. Assim jurei na minha justiça, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, tudo já estava predestinado.
acontecer. Mas aquelas pessoas a quem foram dadas as promessas a rejeitaram. Por isso que depois teriam que ser dado aos gentios, porque os judeus a rejeitaram, a quem foram dadas a promessa. Amém? Porque em certo lugar, assim, disse no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. Assim como Deus descansou de todas as obras que fez, seus filhos também deveriam descansar. Mas continuaram, como eles dizem hoje, né? Continuaram querendo fazer a obra de Deus. As obras estavam concluídas. Era somente entrar no descanso de Deus. Amém? E eles falam, não, temos que fazer a obra de Deus. Aqui está falando. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Mas eles rejeitam a palavra de Deus. Eles não dão ouvido à palavra de Deus. E querem fazer a obra de Deus. Não tem que fazer a obra de Deus. A obra já está concluída. Amém? Já está predestinada a acontecer tudo o que aconteceu. De todas as coisas que aconteceu. De Cristo ter vindo. E do juízo ter acontecido. Todas as coisas estavam predestinadas a acontecer. Só que aqueles a quem foi dada a promessa rejeitaram a promessa. Por não atentar à voz de Deus. Não atentar à palavra de Deus. Amém? E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no descanso. Hebreus 4, 5. E novamente não entrarão no descanso. Por não atentar à palavra das ordenanças de Deus. Não atentar às palavras dos ensinamentos de Cristo. Não atentar às palavras dos ensinamentos de Paulo. Não atentar às palavras, nós, os pregadores da graça, que estamos dando a mesma continuidade de Paulo. Fala que nós estamos errados. Fala que nós estamos interpretando da nossa maneira. Nós não interpretamos nada, nós apenas lemos. E está claramente, não precisa interpretar nada, porque a palavra é clara. Ele continua dizendo, visto, portanto, que resta entrarem alguns, na onde? No descanso. Alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles as quais anteriormente foram anunciadas boa nova. Anteriormente, quem foi anunciado boa nova? Os judeus. Amém? Eles estavam se referindo aos judeus. Não entraram no descanso. Como o sistema é um espelho da lei de Moisés, amém? Também não entra no descanso, porque continua a mesma obra de Moisés. Diz servir a Cristo, mas pratica as obras de Moisés. Não entram no descanso, fazem, prostituição espiritual, porque é uma noiva querendo servir a dois noivos, amém? E rejeita a verdade que é a graça de Deus. Então ele continua e diz, de novo, determino certo dia, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes for declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração, não endereçais o vosso coração, não rejeite a graça de Deus. Ela é a vontade de Deus na terra. Não endureçam os vossos corações, irmãos. Ouçam a graça de Deus, aprenda a graça de Deus. Em vez de criticar, procura aprender. Amém? Em vez de criticar, procura analisar. A nossa Bíblia é a mesma de vocês. E nós não estamos interpretando, estamos lendo. As coisas é muito claras. Amém?
Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, se hoje ouvir a palavra dada a Cristo glorificado, a Paulo de Tarso na estrada de Damasco, o fazendo ser o apóstolo dos gentios, o evangelho da graça de Deus, o que nós pregamos hoje, após ouvir, não endureça os vossos corações. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer. Aquelas pessoas a qual ele pregava graça na época dele. Não endureça os vossos corações, abençoados. Tenha fé na graça, firme na graça. Não rejeite a graça de Deus. Ela é a vontade de Deus na terra. Amém, abençoados? Você que está me ouvindo aí, espero que tenha entendido. Essa palavra se refere àquele povo daquele tempo, mas também se refere a hoje. Que hoje fazemos o nosso papel da mesma forma. Existe o sistema religioso, que é o espelho da lei. E existe nós que pregamos a graça, igual Paulo fazia. Está se repetindo a história. Muito trabalho ainda tem para fazer. Peço a vocês que nos ajudem aí. Compartilhando esse vídeo, se inscrevendo se não são inscritos, convidando pessoas para se inscrever. Não esqueçando de dar o like, que muitas pessoas aí estão vendo, tem grande visualização, mas pouco like. Dê os seus likes aí, pessoas. Espero que tenha entendido esse estudo aí. Ouça várias vezes para entender melhor, para gravar em suas mentes. Fico por aqui. Até mais. Graça e paz.